Após aquela declaração do ministro Alexandre de Moraes, que vem dando o que falar... Presidente, nesses 73 anos de inauguração da sede oficial da ONU, é importante que todos nós reafirmemos nossos compromissos com a defesa da democracia, dos direitos humanos, da igualdade entre as nações e nosso juramento integral de defesa da Constituição brasileira e pela soberania do Brasil, pela independência do Poder Judiciário e pela cidadania de todos os brasileiros e brasileiras, pois deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822 e com coragem estamos construindo uma república independente e cada vez melhor, uma república independente e democrática com a Constituição de 1988. E construindo com coragem, pois como sempre lembrado pela nossa eminente ministra Carmen Lúcia, citando Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem. Comentaristas e jornalistas renomados da Oeste, também Augusto Nunes. O Supremo não vive dizendo que defende a democracia? Silvio Navarro. Estados Unidos prendeu o ministro Alexandre de Moraes. E Rodrigo Constantino. Por que um juizeco de um país qualquer podia ser um juiz da Coreia do Norte? Acabaram de revelar toda a verdade por trás dessa fala de Moraes. E o que eles disseram realmente vai surpreender vocês. Aqui vocês vão ver a hipocrisia da mídia, de que forma eles estão tentando distorcer a história para o povo da direita. Gente, são revelações importantíssimas e inéditas que eles trouxeram diretamente dos bastidores da Casa Branca. Vale a pena conferir e ver que a derrocada de Alexandre de Moraes está mais perto do que você imaginava. Vocês acham mesmo que eles vão segurar na mão de Moraes caso tenha que cair um por um? É lógico que não. A primeira cabeça a ser entregue vai ser a do ministro. E segundo esses jornalistas... Olá pessoal, passando para lembrar que esse canal é apoiado por você, sim, por você que nos assiste. Mas a situação está ficando um pouco difícil. Devido aos temas bem delicados que nós trazemos sobre Alexandre de Moraes e também sobre a esquerda e o sistema, estamos com poucos alcance e temos custos altíssimos com edições, também com pesquisas para melhor trazer conteúdos para vocês. Estamos precisando da sua ajuda. Se você ainda não é apoiador do nosso canal, eu te convido a apoiar o nosso canal com o QR Code abaixo. Já vou agradecer a cada um de vocês, muito obrigado pela ajuda e quem não puder, nos coloque nas suas orações. Agora, vamos para os vídeos. O bambu vai gemer! Depois da aprovação numa comissão no Congresso americano daquela lei que pode barrar o Moraes entrar nos Estados Unidos, parlamentares republicanos agora querem partir para cima dos bens, das contas, do dinheiro do ministro Alexandre de Moraes. A estratégia da vez é aplicar a chamada pena de morte financeira no ministro. Como assim, doutor? O que é isso? Eu vou contar isso para você e vou contar um novo desdobramento surpreendente. Os planos dos parlamentares agora é buscar, junto ao presidente Donald Trump, punições econômicas contra o Moraes por meio do Tesouro americano. E assim bloquear todas as contas bancárias do ministro, cancelar os seus cartões de crédito e impedir qualquer movimentação financeira no mundo inteiro, o que pode transformar a vida dele num pesadelo. Essa medida, ela, se for implementada, humilha internacionalmente o ministro e o STF, já que Moraes vai ser taxado como um violador de direitos humanos. E para apimentar ainda mais essa história, aconteceu uma novidade surpreendente ontem que eu vou te contar agora, mas antes veja como o jogo está mudando diante dos nossos olhos. E esta agora é uma oportunidade perfeita para nós consolidarmos essa virada rumo a 2026. Mas para isso não basta apenas torcer ou compartilhar notícias, a gente precisa estar preparado. Hoje é o último dia para você se inscrever na Academia de Justiça e Política. Hoje fecham as inscrições e esse é o ambiente em que você vai aprender tudo sobre os abusos do judiciário, sobre a corrupção sistêmica do Brasil, sobre as raízes da impunidade e como você pode se posicionar estrategicamente nessa luta.
As inscrições se encerram hoje e eu não sei quando eu vou abrir de novo essa oportunidade. Então comenta aqui embaixo academia para você garantir a sua vaga. E Deltan, qual foi a novidade surpreendente? Olha, gente, o mesmo comitê que aprovou a lei anti-Moraes intimou grandes empresas de tecnologia, como a Google, a Amazon, a Apple, a Meta, a Microsoft, para informarem casos de censura, inclusive aqueles envolvendo as ordens secretas e ilegais de Moraes. Ou seja, os abusos de Moraes serão escancarados para todo mundo. Essa jogada promete revelar documentos bombásticos e dar um recado forte para quem tenta atropelar a liberdade de expressão em todo o globo. Minha gente, parece mesmo que o bambu gemeu. E se você quer acompanhar cada detalhe dessa briga internacional, então siga minha rede para você receber todas as atualizações e análises. E não esquece, comenta aqui embaixo a academia para você fazer parte do meu time de alunos que luta por transformação. Nós bem sabemos o que tivemos que passar para evitar o colapso das instituições e um golpe de Estado aqui no Brasil. A tentativa de fazer prevalecer a narrativa dos que apoiaram o golpe fracassado não haverá de prevalecer entre as pessoas verdadeiramente de bem e democratas. O Supremo Tribunal Federal continuará a cumprir o seu papel de guardião da Constituição e da democracia. Nós não tememos a verdade e muito menos a mentira. Estão impondo regras de censura a plataformas digitais. As empresas intimadas são Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Rumble, TikTok e o X. A decisão foi tomada pelo presidente do comitê, o deputado republicano Jim Jordan. Como trata-se de uma intimação, as empresas são obrigadas a cumprir. A maior parte das Big Techs, no entanto, está alinhada à agenda política do governo de Donald Trump e não deve contestar a intimação. Silvio Navarro, realmente o governo americano não está para brincadeira, nem o governo nem o Congresso. Pois bem, Paula, olha, a reação do Congresso e do governo americano é simples. Alguém está praticando censura, alguém está praticando intimidação. As empresas são americanas, portanto, nós queremos saber quem é. Tanto que nesse documento que você cita, o ministro Alexandre de Moraes é citado nominalmente, ele é apontado nominalmente. Então, a pergunta que fica é, o governo americano não tem o direito de saber quem está agindo como censor do planeta? Porque essas empresas estão em todos os países, estão em todas as partes. O governo americano pode falar assim, olha, no Irã a gente talvez entenda, na Coreia, na Rússia, na China, talvez a gente entenda algumas reações. Na Venezuela, mas no Brasil está acontecendo isso? Então, eles querem saber por que o ministro Alexandre de Moraes, amparado em que, tomou determinadas decisões, inclusive secretas, sigilosas. Eles estão agindo dentro do direito de quem está protegendo empresas e cidadãos americanos. Não há nada de errado nisso. Então, eu acho que a partir de agora, nós mudamos de patamar. E quem está sendo exposto é o brasileiro. Todo brasileiro, todo cidadão brasileiro, todo pagador de impostos está sendo exposto. E, claro, teremos consequência no futuro. Sempre disse, eu falei isso aqui ontem no programa, não adianta alguém imaginar que vai vir aqui um emissário dos Estados Unidos prender o ministro Alexandre de Moraes. Não é nada disso, não é nada disso. É a regra contra empresas e contra americanos que seguramente vai escalar, vai chegar a direitos humanos, vai chegar aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, vamos aguardar. Eu duvido que essa fervura vai diminuir. Diga, Augusto. Os fatos sempre prevalecem. A gente tem de repetir essas frases. Não adianta brigar com os fatos, brigar com a verdade, porque uma hora a gente vai saber o que efetivamente aconteceu. Que está aí. O presidente do Supremo dizendo o que nós sofremos para defender, impedir que um golpe de Estado ocorresse no Brasil. Muito simples. Tenta provar que isso não é fantasia, não é truque, em qualquer lugar do mundo. Qual é o problema? Se for convidado o ministro a depor dos Estados Unidos, vá, prova. Porque ele tentou, numa palestra que ele fazia, quando ele disse que estão querendo a volta do Brasil, estão querendo a volta do voto impresso. Aí alguém na plateia disse, o senhor está mentindo.
para o Barroso. Está mentindo, ninguém pediu isso não, que é o voto auditável, como continuamos exigindo. Sim. Tem que ter. Agora, eles têm razão, qual é o problema de discutir isso aí? Não precisa ficar nervosinho, não. Vai o Barroso e ele é convincente. Né? Ele convenceu os outros ministros durante 10 anos de que o Cesare Battisti era um homem de bem, quase um coroinha. Né? Agora vá e prove que o Supremo salvou o Brasil. Aproveite a plateia internacional, porque eu estou achando que o mundo começa a conhecer o verdadeiro Brasil. Vamos ver agora quem é autoritário e quem defende a liberdade. Quem é o censor, quem é o censurado. Nós somos os censurados. Nós somos os perseguidos. Os perseguidores e os inimigos da democracia são esses farsantes que estão agora indo... Eles agora terão de viver o momento da verdade. Só para complementar, Paulo, Diga, o Piotr já disse isso, mas é importante a gente frisar. Empresas brasileiras, bancos que têm interesse, têm negócios, a importância dos Estados Unidos da América para esses empresários e para esses bancos. Será que eles estão contentes com o que está acontecendo? Será que eles vão ficar contentes com os desdobramentos de tudo isso? Até onde eles vão apoiar? Ô Costa, só nos ajuda aqui a explicar também para a audiência. Esse comitê dos deputados aí nos Estados Unidos está pedindo para que todas essas big techs entreguem documentos que comprovem algum tipo de censura em relação a outros países. No caso do Twitter Files Brasil, que nós tivemos aqui, muita gente pode ter pensado, poxa, não aconteceu nada, o caso não avançou. Isso entra também, aquela troca de mensagens entre assessores do ministro Alexandre de Moraes, do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, que foi revelada numa reportagem da Folha de São Paulo, tudo isso entra nessa documentação que vai ser entregue aí a esse comitê americano? Com certeza sim, mas veja, o interesse da Câmara dos Estados Unidos é com cidadãos americanos que foram de alguma forma alvejados por essa censura. O caso, por exemplo, do jagunço alexandrino, que foi mandado usar a criatividade para perseguir a Oeste, isso pode ilustrar o grau de perseguição, né, e de autoritarismo e censura que chegou esse regime brasileiro, mas não vai interessar diretamente o caso da Câmara dos Estados Unidos. Mas o problema é que a decisão da juíza aqui de Tampa abriu esse precedente para que vários outros cidadãos ou US persons do ponto de vista legal, residentes, asilados, green card holders, que eles se manifestem. E essa intimação, esse convite para que as empresas apresentem a transparência do que aconteceu com elas, tem um endereço muito claro, porque o Rumble entrou na justiça porque não quis compactuar com as medidas dos jagunços alexandrinos, mas as outras plataformas, sim, elas fizeram. Então tem manchete do Globo, do insuspeito Globo, de 2020, que diz: Alexandre de Moraes determina bloqueio de perfis bolsonaristas no Twitter a nível internacional. Correio Brasiliense: Moraes determina bloqueio global de contas de bolsonaristas no Twitter. CNN Brasil: Facebook cumpre ordem de Moraes e faz bloqueio global de contas de bolsonaristas. Eu posso dar o meu atestado. Residente nos Estados Unidos, lá se vão 6 anos, cidadão há quase 1, e no meu inquérito, que corre em sigilo, o compilado dos meus tweets, o Alexandre de Moraes resolveu ir para cima do Patreon. E o Patreon é uma empresa que não opera no Brasil. É uma empresa americana, um cliente americano, e o Alexandre de Moraes exigiu que o Patreon abrisse para ele todo mundo que me apoiasse lá, sob uma multa de R$100 mil por dia, se não fosse cumprido esse pedido, essa exigência para uma empresa americana. Isso não vai ficar legal na ótica do Congresso americano quando olhar, mas peraí, deu o exemplo aí para calar a militante disfarçada de jornalista, né? Mônica Bergamo, na entrevista ao advogado do Trump e do Rumble, no caso. Imagina se um juiz de um país qualquer resolve agora que uma empresa americana tem que censurar um cidadão americano. E fica por isso mesmo? Então é aí, Paula, que o bicho vai pegar. E o Silvio está coberto de razão. Eu mesmo acabei de publicar essa reflexão, né? Eu posso imaginar uma reunião dos donos do poder no Brasil hoje, banqueiros, emissoras, industriais, empreiteiros parrudos, discutindo até onde eles vão com isso. Eles estão dispostos a ver o Brasil virar Venezuela? O custo vai ficar muito alto para declarar guerra, né, diplomática
aos Estados Unidos com o Trump no poder. Que furada! Deixa eu aproveitar e trazer aqui, porque mais um ministro do Supremo saiu em defesa de Alexandre de Moraes, agora na Rede X. Foi o ministro Gilmar Mendes, está aí na tela para quem nos acompanha, no canal da Revista Oeste no YouTube. Vou ler aqui para você. A autodeterminação dos povos, sem hierarquia ou submissão a qualquer Estado, é prevista pela Constituição de 1988 e representa um dos princípios que regem os ministros do STF na defesa dos direitos e garantias fundamentais. Imbuído desse espírito, o ministro Alexandre de Moraes, a quem presto solidariedade, segue atuando com ponderação e destemor para a salvaguarda da ordem constitucional brasileira, sem concessões a interesses que sabemos conflitam com as balizas traçadas por nossa Carta Magna. Saiu agora, 6h51. Duas observações. Primeiro, posso roubar a tua ideia? Por favor. O Gilmar Mendes deve imediatamente organizar uma manifestação de apoio ao Alexandre de Moraes na Avenida Paulista. Porque se ele fez tudo isso, certamente o povo brasileiro saberá ser grato. E vai homenageá-lo. Vai homenageá-lo. Venham os dois. Venham os dois. E façam a manifestação. Vamos testar para saber se o povo brasileiro realmente está grato a essa turma aí de toga. Segundo, o Gilmar Mendes, esse linguajar, esse desfile de platitudes, lembra a frase que vou citar outra vez, de um advogado da minha cidade, que de repente, no meio do palavrório lá no júri, fosse qual fosse a causa, ele fazia uma pausa dramática e dizia o seguinte: nem tudo é nada, nem nada é tudo em matéria de principalmente. E muita gente aplaudia. O que dizia esse advogado tem tanta densidade e é tão verdadeiro quanto o que diz o Gilmar Mendes. Volta para o silêncio, Gilmar, estava bem por lá. Essa manifestação do ministro Gilmar Mendes, eu não sei se é até possível colocar de novo o print que a gente exibia agora há pouco na tela. Ele pode pegar, esses são 2 tweets, né? Ele pode pegar os dois, Ctrl+C, e usar com Ctrl+V com qualquer outro momento, contra qualquer outro ministro, em apoio a qualquer cidadão, porque serve para tudo. Ele está dizendo que é uma série de platitudes, como Augusto disse, que não diz absolutamente nada. A defesa da Constituição, a ponderação e o destemor para a salvaguarda da ordem constitucional brasileira. Isso aí pode copiar, pode colocar, olha, mande no aniversário de algum senador. Copia, manda no aniversário de algum senador, manda para o Fachin, para o Fux, para Carmen Lúcia, serve para qualquer um. Olha, não há como, nesta hora, diante de tudo o que já aconteceu, diante de todo o avanço que o Supremo Tribunal Federal empenhou nos últimos tempos, não há mais como falar em defesa da Constituição. Tudo o que o Supremo fez nos últimos anos foi pisotear a Constituição. Pisotear as leis, o devido processo legal, o Estado de Direito. O Brasil só vai ter pacificação social, o Brasil só vai ter as suas instituições de volta às bases, conforme a Praça dos Três Poderes foi constituída e deve permanecer intacta da forma como está no artigo 2º da Constituição, com poderes harmônicos e independentes entre si, por meio da retomada do Estado de Direito. E quem deu o passo fora da linha foi o Supremo Tribunal Federal. Tudo isso que está escrito aí, copia. No aniversário do outro ministro, você manda também, ele vai ficar contente. Isso é muito bom. Eu vou copiar isso aí para sugerir aos oradores de festa de batizado. Para dizer que eles não sabem o que falar, o bebê ainda está lá nascendo. Isso é bom, isso é bom. Agora, o Gilmar Mendes, não pode ser esquecido aqui que o Gilmar Mendes é quem trama tudo. Ele passou a falar menos porque encontrou quem faz o papel sujo. Quem prende, arrebenta é o Alexandre de Moraes. Quem devolve o dinheiro aos ladrões
né, que assinaram acordos de leniência é o Dias Toffoli. Quem fica dizendo bobagens, né, e caindo em armadilhas feitas por ele próprio, como nós derrotamos o bolsonarismo, é o ministro Barroso. Ele tem quem faça esse serviço e pode ficar um pouco afastado, mas é ele, o homem que diz para quem quisesse ouvir que ele cooptou a ministra Carmen Lúcia, que ela passou a votar com ele porque vê nele o novo pai. Ela é órfã profissional, como sabemos. Então agora o pai que ela escolheu mal para burro, né? É o Gilmar Mendes. E vocês, gente, deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Vocês acham que ali foi mais medo? Ali, na verdade, ele tá indo por tudo ou nada? Porque vamos ser sinceros aqui, imagina a situação também do ministro. Ele sabe que se ele sair da cadeira de ministro do STF, a próxima coisa é a prisão. Então, ele vai lutar com todas as forças, ele vai pro tudo ou nada, ele vai usar o que ele tem no momento. Mas como já foi avisado lá na Casa Branca, né? Eles estão de olho no Brasil, e bem de olho. E ainda teve uma reportagem aí da Globo, eles dizendo que estão inacreditáveis do que está acontecendo. Do quê? Deles defenderem Bolsonaro. Eles não acreditam que Trump teve coragem de defender Bolsonaro, mas teve. Porque Trump sabe muito bem que tudo que Bolsonaro está passando aqui no Brasil, ele também passou lá nos Estados Unidos e venceu. E assim como aconteceu nos Estados Unidos, vai acontecer aqui no Brasil. E se você, assim como eu, tem fé em Deus e acredita no único que pode salvar o nosso Brasil, deixa aqui nos comentários, Bolsonaro 2026 também, gente, eu quero saber muito de vocês, a opinião de vocês. Deixa aqui, vocês acham que isso é o quê? Desespero, medo? Ele realmente está com coragem? O que vocês acham? Se vocês perceberem na fala ali do ministro, ele está bem nervoso, né? Bem nervoso. Luiz Roberto Barroso saiu em defesa dele porque vocês já imaginaram, né? Eles sabem que se cair um, cai todos. Vocês já imaginaram quantas coisas estão por trás ali dos bastidores do STF se vir à tona, gente? Vai deixar tanta gente chocado, vai escandalizar o Brasil e o mundo. Será por isso? Bom, eu estou supondo que ali é mais desespero do que coragem. Vale lembrar também que quando a gente está sendo atacado, algumas pessoas recuam, outras avançam, como é o caso do ministro Alexandre de Moraes. Ele está indo por tudo ou nada. Ele já sabe o que vai acontecer com ele. O Ancapso já tinha falado que ele tirou o dinheiro dele dos Estados Unidos. E aí por aí vocês tiram. Tem vários vídeos dele nos Estados Unidos. E ele não pode mais ir para lá. E aí ainda vem dizer o pessoal da mídia liberal que ele nunca se importou, nunca gostou de ir para os Estados Unidos. Gente, pura mentira. Isso não é verdade. Mas é lógico, né? É tipo assim, eu não posso beber dessa água, então eu falo que eu não tô com sede. É isso que está acontecendo. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Como disse Augusto Nunes, todo o poder emana do povo. Vocês apoiador aqui do canal, o que vocês estão achando de toda essa reviravolta, de todos esses acontecimentos? O que vocês acham que vai acontecer adiante? Vocês acham que isso é medo, é desespero, é coragem? O que está acontecendo com esta fala do ministro? Não deixem de opinar, tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para mim. Também gostaria de fazer um convite muito especial a cada um de vocês. Se vocês são de direita, apoiador do presidente Bolsonaro, mas ainda não é inscrito aqui neste canal, eu te convido a se inscrever nesse canal e vir fazer parte dessa família de direita você também, porque aqui você vai ser sempre muito bem-vindo e vai ficar muito bem informado. Também gostaria de agradecer o seu Lauro Jardim, que nos patrocinou. Muito obrigado, seu Lauro, que Deus o abençoe 100 vezes mais. E para cada um de vocês eu desejo um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus, que as bênçãos de Deus se estendam pela vida de todos vocês. Muito obrigada a todos, até um próximo vídeo.